Em todas as atividades humanas, a tecnologia derruba custo. Ela facilita a qualidade do serviço, ela é polêmica em algumas áreas, porque você tem o emprego em jogo, né? Daí a inteligência artificial, uma discussão complicada, mas tem o lado muito positivo da tecnologia. Dá acesso, dá oportunidade e reduz custo. Vamos imaginar, gente, já falou disso aqui, né? Um encanador trabalhando antes dos aplicativos de mensagem, antes do celular. Ele saía para trabalhar, ia para a casa da Débora, o cano da cozinha dela estourou. Aí ele ia para lá, porque tinha marcado com ela. Aí o cano da minha cozinha estoura. E eu vou ligar para o mesmo encanador, porque a Débora me indicou. Eu não consigo falar com ele. Daí eu ligo para a padaria, na frente da casa dele, porque também era difícil ter telefone em casa. Aí eu deixava um recado, ele terminava o serviço na Débora, pegava um telefone público, ligava para a padaria e perguntava se tinha algum recado. Aí eles diziam, ó, ligou o Eduardo. E o cano dele estourou faz 4 horas. Ele está desesperado. Aí ele ligava para mim, só que eu não estava em casa, estava no trabalho. Ele ligava no trabalho, só que eu tinha saído para uma reunião na sala do Fábio França. Então eu não ia me achar nunca e o cano ia ficar estourando, ia ter que desligar a água só no dia seguinte. De repente, à noite, eu ia conseguir falar com ele, dali 2 dias ele ia consertar o cano. Ele ia ganhar menos, eu ia ficar com um problema na minha casa, uma confusão. Com a tecnologia, eu mando um WhatsApp para ele, ele já diz, ó, me manda a foto, ou me manda um vídeo. E ele continua a fazer o serviço na casa da Débora. Ele imediatamente já toma, me orienta, dá as providências, pede para um colega, resolve-se na hora. É uma coisa muito interessante. Tecnologia derruba custo, aumenta a receita. Acontece isso na indústria, acontece isso no comércio, acontece isso no agronegócio, acontece isso nas artes, né? Acontece isso, eu falando do telefone aqui, quem é mais antigo lembra o que acontecia com a conta de telefone quando alguém ficava abusando de chamada interurbana. Ou então, se fazia uma chamada internacional, sai de baixo. Em toda a parte reduz custo, menos naquela fatia do Brasil, meu Deus do céu, que vive de dinheiro público. Então você pega, por exemplo, a Justiça do Trabalho. Teve uma mudança brutal com a reforma trabalhista na quantidade de processos. E teve um avanço brutal na tecnologia nos últimos anos. Você soma as duas coisas, em tese, deveria reduzir o custo da justiça trabalhista, deveria reduzir a estrutura da justiça trabalhista. O próprio ministro Gilmar Mendes, em entrevista recente, disse que, cedo ou tarde, vai ter que fazer uma revisão na justiça trabalhista, por exemplo. Mas caiu o custo da justiça trabalhista? Não caiu. A gente continua a ter 27 ministros no Tribunal Superior do Trabalho, a gente continua a ter 4 mil magistrados, quase, um pouco menos, a gente continua a ter mais de 40 mil servidores. Eu não estou propondo aqui demissão. Eu não quero que as pessoas parem de trabalhar, mas tem áreas da justiça precisando de reforço. E, no entanto, a gente tem uma estrutura com 40 mil servidores, 4 mil magistrados, etc, etc, etc. E que você vê o inchaço de outras áreas, tem que aumentar, mas aqui não pode diminuir. É o Estado. O Estado não diminui. A despesa do Estado só cresce. Nos anos 80, o governo tomava 2 meses e meio da renda da gente, na forma de imposto. Agora toma 4 meses e meio, 2 meses a mais, para financiar o Estado. O Congresso está discutindo nesse momento os detalhamentos da reforma tributária. E tem lá um imposto, o tal do IVA, o Imposto de Valor Agregado. A alíquota não foi definida, mas corre o risco de sair a mais alta do mundo. Mais alta do que a Noruega, mais alta do que a Dinamarca. Eles abocanham a grana de uma maneira asquerosa. Para fazer o quê? Se tem uma tecnologia aí para orientar, melhorar a qualidade, cadê usarem a tecnologia, a inteligência artificial para aferir custo, para organizar as coisas, para calcular quanto custa tapar um buraco de rua, quanto custa podar uma árvore, quanto custa trocar um semáforo,
quanto custa fazer a limpeza pública, a gente sabe quanto gasta, mas a gente não sabe quanto custa, quanto é que deveria ser o orçamento. A gente sabe quantos policiais a gente tem, mas a gente não sabe quantos policiais a gente deveria ter. A gente vê a reclamação assim, a gente tem 20% a menos de policiais do que tinha 6 anos, então está faltando policial. Mas está faltando policial? Ou está faltando tecnologia? Ou está sobrando policial? Então é para comprar 500 armas ou 253 armas? Eu não estou falando de desvio, eu estou falando de desperdício. Então você pega as emendas parlamentares, 50 bilhões de reais, ela é um absurdo por qualquer critério, não segue política pública, mas qual é o retorno social das obras que essas emendas financiam? A gente não sabe. Ainda que sejam obras que não respeitem nenhuma política pública, a gente não sabe. Porque alguém resolveu fazer uma ponte, alguém resolveu fazer uma estrada, alguém pavimentar e tal, mas será que quanto que custa? Para quê? Qual é o ganho? Quantos carros passam ali? Por que tem que fazer? Então, a gente constrói do jeito antigo, gasta do jeito antigo e as coisas seguem assim, né? Tem um exemplo daqui, sexta-feira agora, depois de amanhã, vai começar o horário eleitoral gratuito, aquele programa de televisão e rádio que é um inferno, um momento insuportável, em que os políticos aparecem falando aquelas coisas que eles acham que vai dar voto, mas sabendo que eles não vão colocar em prática nenhuma parte importante daquilo que eles prometem. Então vai começar. O nosso horário aqui, na rádio, vai perder 10 minutos. Quem quiser acompanha pelo YouTube, pelos canais da Band, vai poder acompanhar do meio-dia às 10, meio-dia e 10, mas do meio-dia e 10, horário eleitoral gratuito na rádio e na TV aberta. O que eles estão fazendo ali de concreto? Debatendo as propostas? Tá, mas por que eles não fazem isso na internet, nas redes sociais, e usam as redes sociais para alguma coisa útil? E a internet? Por que tem que ser do jeito que é? Porque é uma maneira de torrar aqueles 5 bi que o orçamento da União reserva para as campanhas. Uma parte vai nos programas eleitorais. Não é uma parte desprezível. E a tecnologia? Como é que ela entra reduzindo o custo de campanha? Fernando Schiller já falou isso aqui 200 vezes. Você tem uma tecnologia, você tem avanços, você tem ganhos e o custo de campanha não cai. 5 bi de dinheiro público, 5 bi. E o governo fuçando aí para ver onde é que dá para cortar, onde é que não dá para cortar. Né? Então a gente reserva essa fortuna para os partidos fazerem as campanhas. Óbvio que não precisa. Do modelo que precisa porque eles não avaliam alternativas, mas é óbvio que tem alternativa, óbvio que dá para mudar, óbvio que dá para melhorar, óbvio que dá para reduzir. Mas como é que a gente vai ver uma redução se os políticos, que são os maiores beneficiários dessa mamata, e eu estou chamando de mamata, é o seguinte, é um dinheiro que não tem compromisso. Se eu não tenho que justificar minhas despesas, eles têm lá as notas fiscais, eles acham que isso é justificar a despesa, é justificar o motivo da gente precisar de 5 bi. Porque foi feito daquele jeito brasileiro. Põe a mão na boca, a saliva umedece o dedo, põe o dedo para cima, vê de onde vem o vento e decide o valor. Ah, é 5 bi. Ah, não, vou fazer 2.900, porque foi meio assim. Não, 2.900 não, vou fazer 4. Não, 5 é uma parte do que foi. Mas no outro ano foi não sei quanto. Isso vale para as emendas parlamentares, isso vale para os 5 bi, isso vale para tudo no Estado brasileiro. A gente não sabe. Até agora está lá o governo avaliando para ver quanto é que tem que cortar da Previdência de desperdício. Não sabe qual é o tamanho do desperdício. Como é que você não sabe o tamanho do desperdício na Previdência? Como é que é concebível imaginar que tem desperdício na Previdência? Não pode existir. Não deveria existir. Se os sistemas de controle fossem eficientes, não existiria desperdício na Previdência.
todo mundo que recebe deveria ter o direito de receber. Se fizer um pente fino no Bolsa Família, já fizeram, encontraram gente que não deveria receber. Como é que pode um negócio desse? Então, a tecnologia para a administração pública é uma coisa fundamental e tem que ser intensificada. A gente tem tecnologia, por exemplo, para medir despesas de saúde. Tem tecnologia. O SUS está desenvolvendo coisas desse tipo. Mas vai ver quantos hospitais implantaram quantas unidades de saúde de uma forma geral. Está lá, tem um programa do Ministério da Saúde. Então a gente não sabe. E porque a gente não sabe, não tem como medir excelência. E como não tem como medir excelência, a gente fica numa grande mediocridade. A gente vai calculando, olha, o dinheiro da educação tem que ser tantos bi, 100 bi. Aí a gente faz os repasses automáticos pelo dinheiro que entra, os estados recebem, os municípios recebem. Aí quando vem o IDEB desse, ou quando vem algum outro sistema de aferição de qualidade, a gente vê como é que está mal. E não tem como mudar isso se a gente não criar modelos de aferição e o uso da tecnologia para a redução de custos. É fundamental. Você não vê um governante falar sobre isso, porque isso não dá ibope, isso não dá prestígio, isso não dá voto. Dar voto é dizer que vai lançar um novo programa, dizer que vai fazer mais casa, dizer que vai investir em rodovia, em ferrovia, isso dá prestígio. Mas sobraria dinheiro para fazer muito mais coisas se a gente olhasse para os custos. Custos, já se disse, que nem unha, você tem que cortar sempre, porque ela cresce. Cabelo, mesma coisa. Cresce, então tem que ficar de olho, tem que ficar em cima. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.